Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre bens jurídicos. Aqui no primeiro slide a gente fala um pouco sobre o objeto da relação jurídica, que seria tudo o que pode submeter ao poder dos sujeitos de direito, como um instrumento de realização de suas finalidades jurídicas. E também a gente vai falar um pouco sobre definições de bens, que são coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação exclusiva pelo homem. Aí a gente vai aqui e ver um pouquinho sobre bens corpóreos e incorpóreos. O que são os bens corpóreos? São bens que têm existência material perceptível pelos nossos sentidos, como os bens móveis e imóveis. Já os bens incorpóreos são aqueles abstratos de visualização ideal. Tanto os bens corpóreos e incorpóreos integram o patrimônio de alguém. E o que seria o patrimônio? O patrimônio é o complexo das relações jurídicas de uma pessoa que tiver um valor econômico. O conjunto de bens de qualquer ordem pertencentes a um titular constitui seu patrimônio. Assim, os bens avaliados em dinheiro. Aí, depois disso, a gente vem para a classificação de bens, que a gente entra agora numa classe, que é os bens considerados em si mesmos. Aí a gente vem para os bens imóveis e bens móveis. O que é o bem imóvel? É um bem que não se pode ser movimentado sem mudar a sua essência, ou ao contrário do bem móvel, que pode ser movimentado sem mudar a sua essência ou possui movimento próprio. Aí a gente vem para os bens fungíveis e infungíveis. Os fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Os infungíveis são bens que não podem ser submetidos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Aí a gente vem para os bens consumíveis e inconsumíveis. São consumíveis os bens cujo o uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Lembre-se que bens inconsumíveis, ao contrário, são os que admitem o uso reiterado sem distribuição de sua substância. Diz respeito aos bens podem ser consumíveis de fato, natural ou materialmente consumíveis e judicialmente consumíveis. No sentido jurídico, o bem consumível é apenas aquele que desaparece no primeiro uso. Aí agora eu vou passar para o Pedro. Bom, ainda falando sobre as classificações de bens, vamos agora partir para a parte dos bens divisíveis e indivisíveis, né? Como está previsto ali no artigo 87, que fala sobre os bens divisíveis, eles são aqueles que podem ser fracionados e eles não sofrem alteração na sua substância, no seu eu. E por eles não sofrerem essa alteração na substância, eles não sofrem então a diminuição, né, do seu valor, o prejuízo do uso ao qual eles se destinam. Um exemplo de, né, um bem que é o oposto de divisível, que é um bem indivisível, podemos citar aqui o relógio, pois cada parte do relógio ela não consegue expressar valor, ela não consegue expressar a função do relógio. Então, ao ser fracionada, o relógio ele vai perder ali a sua utilidade, né? E no artigo 88 fala que os bens naturalmente divisíveis, eles podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Os bens podem ser indivisíveis por natureza, que é o caso daqueles que não podem ser fracionados sem que se altere, né, o conteúdo de si próprio, a perda do valor ou prejuízo do uso, como o animal, o relógio.
um quadro. Aqueles por determinação legal, que é quando a lei ela impede o seu fracionamento, e aqueles por vontade das partes, né, convencional. E o acordo ele tornará a coisa comum indivisa por um prazo não maior que 5 anos, que é suscetível de prorrogação ulterior, e se a indivisão for decidida pelo doador ou pelos testados, não poderá exceder de 5 anos. Agora falando sobre os bens singulares e os coletivos, vale destacar que no artigo 89, lá fala assim: são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de perda ou independentemente dos demais. São bens singulares o cavalo, uma árvore, uma caneta, um papel ou um crédito. Os bens coletivos ou universais, eles são aqueles formados por várias coisas singulares que, no final das contas, eles caracterizam e formam aí o conjunto. É o exemplo, um rebanho, uma floresta. Temos também os bens reciprocamente considerados, que são aqueles que o legislador vai classificar ali, levando em conta a relação que eles têm uns com os outros, em principais e acessórios. Aí falando sobre bens principais e acessórios. Principal é aquele bem que ele tem a sua existência própria, autônoma, que ele existe por si só. Acessório, por outro lado, é aquele cuja existência depende do principal. E as diversas classes de bens acessórios, como está dizendo ali no artigo 95 do Código Civil, que apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e os produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Os produtos. Os produtos são as utilidades que se retiram da coisa, diminuindo-lhe a quantidade, porque não se reproduzem periodicamente, como no caso das pedras e os metais, quando extraem ali das pedreiras e das minas. Aí também tem os frutos. Os frutos, eles têm utilidades que uma coisa periodicamente ela produz. Renascem da coisa e não resultam ali na destruição do todo ou em uma parte, como frutas brotadas das árvores, os vegetais que são fornecidos ali pelo solo, as crias dos animais, entre outros casos. Aí também tem as pertences, como descreve ali o Código Civil, no artigo 93, que são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. As benfeitorias, no caso, agora falando disso, o Código Civil ele considera necessárias benfeitorias que têm por fim, conservar o bem ou evitar que ele se deteriore. Úteis, aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem, e voluptárias, as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que se tornem agradável, ou sejam de elevado valor. Artigo 96. Bom, falando sobre os bens quanto ao titular do domínio público e particulares, os bens de domínio nacional são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas do direito público interno, como diz ali no artigo 98. Os particulares, eles são definidos por exclusão. Os bens públicos foram classificados em 3 categorias: bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais, artigo 99 do Código Civil. Bom, e também tem aqueles bens quanto à possibilidade de serem ou não comercializados, bens fora do comércio e bem da família. O bem da família ele foi deslocado atualmente do Código Civil e ele foi parar para o direito de família,
né, que está ali no artigo 1711 ao 1722, e tem por base o Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo, bem de família, um meio de garantir o asilo à família, tornando-se o imóvel onde ela se instala domicílio impenhorável e inalienável, enquanto forem vives os cônjuges e até que os filhos completem a sua maioridade. São coisas fora do comércio, as insuscetíveis de apropriação e as legalmente inalienáveis.